Another one. Boa tarde a todos, aqui é o Bruno do Toda Dúvida e como vocês puderam ver pela intro, o vídeo de hoje vai ser sobre o Mac Home, que é um artista haitiano, nascido em Port-au-Prince, mas que viveu boa parte da vida dele em Newark, Nova Jersey. E esses dois lugares, principalmente sua ancestralidade haitiana, serão duas grandes influências na sua identidade individual e enquanto artista. E acho que aqui já tem um ponto interessante a ser desenvolvido, porque o Mac Home, assim como alguns outros artistas contemporâneos, escolheu permanecer distante das redes sociais e tanto nas suas aparições em entrevistas quanto nos videoclipes ele utiliza uma bandana na sua face, mantendo certa anonimidade. Eu posso falar aqui do Billy Woods, que também é um rapper norte-americano que ofusca sua cara em entrevistas e clipes e não tá em nenhuma rede social e raramente fala publicamente. Posso falar também do MF Doom, que utilizou diversas máscaras durante sua carreira. Contudo, a originalidade do Mac Home não para por aí. O Mac Home ele é associado a Griselda desde o começo da carreira dele, quando ele ainda era um videógrafo, e nesse mesmo período, no meados da década passada, ele lançava seus projetos de forma autônoma, cobrando o preço que ele achasse justo em cada situação, e às vezes esse preço era literalmente o limite do site em que ele publicava suas músicas. Um dos seus primeiros álbuns, o Haitian Body Odor, HBO, de 2016, só pôde ser comprado via DM no Instagram por $300. E esse projeto ficou sem versão digital por bastante tempo. Também exemplificava uma contraposição ao estado da indústria artística de então, porque a comercialização não acontece só na música, tudo hoje em dia é consumido de maneira instantânea, seja um blockbuster do Nolan ou Guernica do Picasso. Os nossos olhos, depois de tanta dessensibilização, também pela ilusão de homogeneidade que a internet passa pra gente, que a tela na verdade passa, se tornaram indiferenciados à arte no geral. Mas isso daqui não é um fenômeno também do século XXI, ou próprio desse século. O Walter Benjamin, por exemplo, no começo do século passado, escreveu um ensaio sobre a arte na era da reprodução mecânica, e um dos pontos interessantes que o Benjamin coloca nesse ensaio é a denotação que, a partir da reprodução de réplicas num nível industrial, fenômeno decorrente da comercialização em massa desse tipo de produto, a obra de arte perde algumas de suas características essenciais. E uma dessas é a exclusividade geográfica de quadros em pinturas. A gente pode falar aqui do teto da Capela Sistina ou da própria Mona Lisa, do Da Vinci, que não são poucas pessoas que, quando finalmente se deparam com essas obras na vida real, ficam decepcionadas, e até falam, puta, é tanto hype pra nada. Mas isso simboliza, que a fruição do desejo é arrendada à lógica consumista, cuja concretização é impossível. O Benjamin escreve no começo do século, mas ao longo do século XX, principalmente a partir da terceira revolução industrial, que é a revolução das TICs, que é a tecnologia de comunicação e informação, como computadores pessoais e a internet, a velocidade com que as pessoas ao redor do mundo vivem também aumentou drasticamente. A distância e o tempo, que ambas são relativas à velocidade, foram reduzidas a pó, quando eu posso me conectar com qualquer coisa sendo feita do outro lado do mundo no alcance de um clique. Essa mesma lógica foi aplicada ao consumo de músicas também, desde a invenção dos MP3 e também de sites como Napster, que possibilitavam o download pirata de qualquer música e que precederam o advento das plataformas de streaming como o Spotify, YouTube Music e tantas outras. O que resultou numa série de experiências extremas para o artista no século XXI, que o seu trabalho, que durante toda a história da indústria musical foi alienado pela exploração das gravadoras, que eram as únicas com recurso suficiente para fazerem discos, CDs e distribuí-los nacional e internacionalmente, agora foi disposto gratuitamente ao mundo inteiro, sem que haja qualquer retorno financeiro à altura. A música se torna instantânea, tanto no seu consumo, mas também na maneira de fazê-la, que ao mesmo tempo o avanço da tecnologia envolvida em software de produção musical, Fruity Loops sendo um exemplo disso, e a facilidade com a qual os artistas independentes conseguiram publicar seus trabalhos através de sites como o Bandcamp, que o Mac Home próprio utilizou, o SoundCloud e também o
YouTube, também significou várias alterações na maneira que o verdadeiro apreciador da música se relaciona com o artista que ele gosta. E o Mac Home, né, ele é um ponto fora da curva, né, dentro desse espaço anteriormente que eu constituí, porque os seus projetos são verdadeiras obras de arte, lapidadas ao seu mando e rigor. Suas colaborações não são aleatórias nem feitas para aumentar sua popularidade. E aqui eu posso falar da sua longa colaboração com o The God Fahim, que é outro artista que segue nessa linha independente, extremamente prolífico também. Posso falar do Armand Hammer, que é a dupla formada pelo rapper e produtor Elucid e o Billy Woods, que eu já citei. Eu também posso falar da Griselda e do Westside Gunn, que, como ele próprio se descreve, né, ele é um curador de arte no geral. Ele já fez exposição em galerias, todos seus álbuns parecem uma colagem de colaborações insanas que ninguém esperava na vida inteira. Posso falar aqui da sua colaboração com o Black Star, produção do DJ Premier, do The Alchemist, e também nas suas próprias capas, sendo que Pray for Paris foi feita pelo Virgil Abloh, né? E é num álbum como Pray for Paris que a questão da colaboração ela fica muito explícita. Ele coloca Freddie Gibbs e Rocky Marciano, Joey Badass e Tyler, The Creator. E a questão da produção instrumental, né, em todos os álbuns da Griselda, seja do Benny, seja do Conway, seja do Westside Gunn, sempre trazem esse elemento sofisticado. Com Dr. Williams, o Camouflage Monk, o Derringer e tantos outros, eles conseguiram estabelecer um espaço musicalmente que parece estar entrando na galeria mais fina do mundo. E não vai ser diferente na produção do Mac Home. Ele próprio faz a mixagem de seus projetos e sempre leva, né, um aspecto muito cru na sua produção, ao mesmo tempo que no álbum como Pray for Haiti, que foi produzido executivamente pelo Westside Gunn, todos esses elementos refinados vão estar presentes. Acho que desde a intro do álbum, que é essa batida que vocês estão escutando, The 26th Letter. So-called ghetto you claim is all vero, but locked up in the bin, get the singing in falsetto. Hitting them Prince notes, miss me with insults since Kinfolk was managing them folk. Assim como numa música como Folie à Deux, que tem a colaboração do Westside Gunn e da Keisha Plum. Burt my cantaloupe with the yoke blade. Barry Allen Pink is Barry Manilow. The camera rolling the poach day. The yoke ran all over them hoes legs. Essa música te leva a outra atmosfera, quer te deixar no outro espaço, e isso é acrescentado a toda a personalidade do Mac Home. É só você assistir qualquer entrevista dele, escutar ele falar por alguns minutos, que você percebe tanto o intelecto quanto a integridade dele demonstram, né, a seriedade que ele coloca também na sua criação. As letras, a inclusão do Creole, que é uma das línguas faladas no Haiti, e também o peso existencialista de muitas de suas letras. E não para por aí, tem álbuns que o Mac Home ele vendeu por $1.000, fez uma prensagem hiper limitada de vinis e não estão disponíveis em nenhuma plataforma digital. Tem álbum que ele já vendeu por $6.000. E em 2024 ele lançou o que muitos consideram como sua obra-prima, que é Rich Ass Haitian, que conta com colaborações de rappers lendários como Black Thought na música Copy Code. Colaboração do K-Tranada na música Rich Ass Haitian e também do Old Tree Griddle. Tem a colaboração do Rocky Marciano na música Antonomatia. E de muitos outros, mas eu queria trazer, né, a figura do Mac Home para vocês. Eu tenho certeza que muitos já conhecem, mas é importante destacar que é possível ser um artista independente, vender a sua arte nos seus termos, sem perder a integridade e nem ter que seguir algo que não são seus valores próprios. Acho que o Mac Home em si, né, enquanto artista e indivíduo, ele te faz consumir a música dele de uma maneira consciente. Ele não quer ser mais um e nem se dispõe a tanto. Até os shows dele são complicados para você entrar, os tickets são super caros, você não pode levar o celular. E ele faz parte, né, dessa cultura que realmente afirma o seu peso e por isso, né, ele também é um dos artistas mais importantes do cenário inteiro de hip hop contemporâneo. Era isso que eu queria falar do Mac Home por hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês curtiram, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Tamo junto e até a próxima.